Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus na vida de cada um de vós. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Hoje a pergunta número 86, que fala sobre o estado intermediário. E estamos estudando o capítulo 10, que tem a ver com os benefícios da obra do mediador do Catecismo Maior de Westminster. Antes de nós prosseguir, vamos fazer uma oração, ok? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, queremos nesse momento louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque Tu tens sido nosso Deus que vai à frente de cada um de nós. Tu és o Deus que nos edifica através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus, abençoa esse momento em que estaremos aprendendo mais da Tua palavra e que possamos, ó Pai, não sermos simplesmente ouvintes, mas principalmente praticantes da Tua palavra. Abençoa esse momento. É o que eu te oro agradecido, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Então, como eu falei, estamos estudando a pergunta número 86 do capítulo 10 do Catecismo de Westminster. Esse estudo ele é baseado no livro Catecismo de Westminster Comentado, que é esse livro de Johannes Gerhardus Voss, que eu acho um livro muito interessante, bastante didático, e também do comentário do Catecismo de Westminster, da Igreja Presbiteriana da Aliança em Limeira. Então, sem mais delongas, qual é a pergunta 86? Então tem como título, a pergunta é: que é comunhão em glória com Cristo, de que os membros da Igreja invisível gozam imediatamente depois da morte? Então isso aí tem a ver com aquele estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Só relembrar que já vimos nas perguntas 82, 83, que a comunhão, essa comunhão, antes vimos que a comunhão ela pode ser em graça, mas também aqui estamos em glória. A comunhão em graça é como nós vivemos aqui no mundo, mas a comunhão em glória é no mundo por vir. Tá? Então, feito esse rápido introdução. Então, estamos estudando agora qual é a comunhão em glória, que é aquela comunhão que vai ocorrer, vai ocorrer no porvir, certo? Então, os teólogos de Westminster chegaram à conclusão de que a melhor resposta a essa pergunta seria que a comunhão em glória com Cristo e que os membros da igreja invisível gozam imediatamente depois da morte consiste em serem aperfeiçoados em santidade. Então tem a questão da aperfeiçoação em santidade. As suas almas e recebidas nos altos céus. Então, após a morte, aqueles que são de Cristo vão ser recebidos lá nos altos céus. E lá o que eles veem? Eles veem Deus face a face. Então, todo eleito de Deus vai ver, quando morrer, ou vai ver Deus face a face, em luz e glória, esperando a plena redenção de seus corpos. Ou seja, quando nós morrermos, se Cristo não voltar, né? Quando nós morrermos, vamos estar esperando lá nos céus, vendo Deus face a face, vamos estar lá aguardando a plena redenção dos nossos corpos. Os quais, isso é muito importante, até na morte, continuam unidos a Cristo. Ou seja, o nosso corpo, nós vamos continuar unidos com Cristo, mesmo que o nosso corpo esteja na sepultura. Mas nós vamos sim continuar unidos a Cristo e descansando nas suas sepulturas como em seus leitos. Então vamos estar mortos, se Cristo não voltar, obviamente. Vamos estar mortos, mas como se estivéssemos descansando nas nossas sepulturas, como se estivéssemos nas nossas próprias camas, até que no último dia, então essa que eu falo, a volta de Cristo, no último dia, sejam unidos novamente às suas almas. Então nós temos o ser humano dividido em duas partes, o corpo e a alma, também chamado alma de espírito. Esse alma e espírito são usados intercaladamente, o corpo vai, quando morre, separa-se da alma, mas
no último dia vai ser novamente unido com as nossas almas. Entretanto, quanto às almas dos ímpios, são imediatamente depois da morte lançados no inferno, onde permanecem tormentos e trevas exteriores, e os seus corpos ficam guardados nas sepulturas como cárceres, até a ressurreição e juízo do grande dia. Então aqui faz um paralelo entre os crentes do Senhor Jesus e os ímpios. No caso dos ímpios, vão direto, a alma vai direto para o inferno, onde permanece em tormentos e trevas exteriores. E os corpos que ficam embaixo, né, fica na sepultura, ficam como se estivessem dentro de uma prisão, estivessem encarcerados. Okay? Então, essa é a resposta à pergunta número 86. Nesse momento, vamos fazer um detalhamento bíblico para essa resposta. Por que os teólogos chegaram a essa conclusão? Pelo lugar, vamos detalhar um pouquinho mais qual é a passagem bíblica que nos fala sobre que na morte dos crentes, as suas almas são aperfeiçoadas em santidade. Tá? Então, baseado aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 23, que diz: igreja dos primogênitos a rolar nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, os espíritos dos justos vão ser, sim, aperfeiçoados. É o que está em Hebreus 12, 23. Para dar mais um entendimento melhor para os irmãos, peguei exatamente Hebreus 12, 23, na nova versão transformadora. Olha só o que nos diz: a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos justos no céu, agora aperfeiçoados. Então, nos céus, todos os são justos, todos aqueles que são de Deus, vivem, creem em Jesus Cristo, vão ser lá nos céus aperfeiçoados. Okay? Então, essa é a base para dizer que na morte dos crentes as suas almas são aperfeiçoadas em santidade. Em segundo lugar, na morte, já viu na resposta, né, a pergunta 86, mas na morte, as almas dos crentes são recebidas na presença do Senhor no céu. Então, veja aquele contraste que foi feito com os ímpios, né? Então, Deus vai nos receber lá nos céus. Baseado em quê? Baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8, mas aí eu peguei só versículos 1, 6 e 8, que diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, onde? Nos céus. Então veja que temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, onde? Nos céus. Continuando, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, aí o versículo 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, veja que lá nos céus, aquela questão do edifício, casa, né, não vamos encarar de forma literal, mas vamos encarar como uma morada, né, uma morada que Cristo foi preparado para nós, né, foi preparado para nós. Então aqui, o que está sendo dito é que temos sim essa morada nos céus e ela é eterna. E aqui também Paulo diz que prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então perceba aí a palavra habitar. Então lá vamos ter uma verdadeira habitação lá nos céus. Em terceiro lugar, após a morte, os crentes contemplarão a Deus face a face. Baseado em quê? Baseado em 1 João 3,2, que diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, a base para dizer, uma das bases, né, para dizer que veremos Deus face a face, é porque nós haveremos de vê-lo
como ele é. E esse vê-lo é vê-lo face a face. Mas isso onde? Somente quando estivermos lá nos céus. Também baseado em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que nos diz: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Então, vamos ver quem? Vemos a Deus face a face. Por enquanto, vemos como um espelho obscuro. Agora, conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, por enquanto, nós conhecemos em parte, mas quando estivermos no céu, vamos ter o privilégio de vermos como Deus face a face, como Ele é verdadeiramente. Quarto lugar, os crentes após a morte têm de aguardar a redenção dos corpos. Então, aquilo que eu falei, né? Lá nos céus, vamos estar com nossas almas, né? Todos os crentes vão estar lá nos céus, mas vamos ter que aguardar até o último dia, quando nossos corpos vão se unir com as nossas almas. E nosso corpo vai ser um corpo glorificado. Baseado em que afirma-se isso? Ora, Romanos 8, 23, que diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, um dia, nosso corpo vai, quando Cristo voltar para a segunda vez, no dia do juízo final, nosso corpo vai subir como um corpo glorificado. Então, é isso que está sendo dito em Romanos 8, 23. Em quinto lugar, os corpos dos crentes, embora sepultados, continuam unidos a Cristo. Baseado em quê? 1 Tessalonicenses 4,14, que nos diz: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, nós estamos realmente unidos a Cristo, mesmo estando dormindo, como fala aqui, né? Se os que dormem é exatamente aquilo que foi falado na ceia do Senhor, né? 1 Coríntios capítulo 13, que fala não poucos os que dormem. Então, a mesma coisa, ou seja, os que dormem são aquelas pessoas que estão mortas. Tá? Então, Jesus Cristo vai trazer em sua companhia aqueles que dormem. Da mesma forma que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, assim também Cristo vai trazer em sua companhia aqueles que dormem. Então, imagino que ficou claro que realmente o nosso corpo, embora sepultado, né, no futuro, ou não, se Cristo voltar antes, né, vão continuar unidos a Cristo. Então, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, com certeza o seu corpo continua estando unido a Cristo. Sexto lugar, os corpos dos crentes descansam em suas sepulturas como em suas camas. Aqui nós falamos que o corpo do crente, eles não estão num cárcere, numa prisão, não. Eles estão descansando como se estivessem em suas próprias camas. Baseado em Isaías 57, versículo 2, que diz: e entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. E quem que anda em retidão? Somente aqueles que são em Cristo Jesus. Pergunta? Uhum. Sim. 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 Exato. Exatamente. A pergunta da irmã foi: e aquelas pessoas que morreram, por exemplo, queimados, né, que doaram os seus órgãos, qual é a implicação com relação a isso aqui? Na realidade, tem uma fase aqui desse estudo que são as perguntas. E tem uma pergunta que é exatamente nessa direção da pergunta que você fez. Só pode esperar até chegar as perguntas, tá? Aí nesse momento vai ser respondido o seu questionamento, tá bom?
Mas já fique pensando aí como é que é o esquema de quem morreu queimado, né, de quem doou seus órgãos, que implicações podem ter. Okay? Foi comido por leão, com certeza. Então, todas essas coisas precisamos discutir melhor como é que isso ocorre. Mas muito, muito boa a sua pergunta. Isso. Tubarões comiam os corpos, né? Então, tudo isso vamos ver daqui a pouco, tá bom? Mas fique pensando aí qual é a resposta. Então, continuando. Então, aqui, ó. Descanse no seu leito os que andam em retidão. Então, o que é de retidão? Então, só as pessoas que estão em Cristo Jesus. Mas veja que está falando aqui, descansam no seu leito. Aí eu fui lá na Nova Versão Transformadora para tentar deixar um pouco mais claro a passagem bíblica, que diz: pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Então, acredito que essa passagem na Nova Versão Transformadora ficou um pouco mais claro com relação à passagem bíblica. Okay? A alma dos crentes unir-se novamente com seus corpos agora glorificados. Então, em que se baseia nós estamos aguardando, né, que o nosso corpo seja glorificado para unir-se com a nossa alma. E está em Filipenses 3, versículos 20 e 21, que diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, nosso corpo vai ser também um corpo glorificado, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o nosso corpo, que é um corpo, corpo de humilhação, como está escrito aqui, né? Um corpo de humilhação, é um corpo tem grandes limitações, mas um dia vai ser igual ao corpo de Cristo, corpo glorificado. Quando eu falo corpo de Cristo, estou me referindo a um homem que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Também dizer, oitavo lugar, que na morte dos ímpios, as almas deles são lançadas diretamente no inferno. Baseado em quê? Baseado em Lucas 16, 23 e 24, que fala, né, do rico e Lázaro, né? Onde diz que no inferno, eu destaquei a frase inferno, porque era no inferno. No inferno, estando em tormentos, veja, no inferno, quem está no inferno vai ficar em tormentos. Levantou os olhos, isso o rico, né? Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, como foi falado na pregação mais cedo. Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água e ponha do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então, no inferno há uma chama ardente, e lá haverá choro e ranger de dentes. Então, essa é a figura do inferno, para onde vão todos aqueles que estão afastados de Cristo. Fala alguma coisa, Anderson? É só acrescentar, sim, a plena consciência dele. Plena consciência. Ele reconheceu Lázaro e sabia que... Com certeza. Até dos parentes. Lá para frente fala a questão dos parentes, exatamente. E isso vai ocorrer tanto com os crentes e também para com os incrédulos. Todos vão ter a consciência. E mais, quem estiver no céu vai ser extremamente grato a Cristo por ter provido tão grande salvação. E quem estiver no inferno vai ter a consciência de que está lá exatamente por causa dos seus muitos pecados. Todos vão ter essa consciência. E em qualquer situação, Deus vai ser sempre glorificado.
Então, continuando a questão dos ímpios, né? Tem outra passagem bíblica. Ah, tá. O que foi que eu fiz? Peguei exatamente a mesma... Não, peguei Judas 1, versículos 6 a 7. Judas só tem um capítulo, no caso, né? Versículos 6 e 7, da Nova Versão Transformadora, que diz: também lhes lembro os anjos, que não se limitam à autoridade recebida, mas deixam o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade, de perversão sexual, de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Também foi falado aqui na pregação de hoje de manhã sobre exatamente esse texto de Sodoma e Gomorra. E não combinei com o pastor. Fique bem claro isso, não combinei. Você vê como Deus é bom. Então, olha só. Os ímpios são lançados no fogo do inferno. E aqui está sendo dito o seguinte: prestem atenção em Sodoma e Gomorra, que foi destruído pelo fogo. E isso é uma advertência, porque vai ser exatamente assim no fogo do inferno, logo após o julgamento. Após não, porque já estão, né, nessa condição, né, do fogo eterno. Não. Já estão julgados, no caso. A Bíblia diz que quem está em Cristo já não vai ser condenado. Mas quem está fora de Cristo já está condenado. Dizer para a Márcia também é o seguinte: espera aí, esse aqui é na morte. Antes da morte, pode ser que a pessoa tenha um encontro com Jesus Cristo, né? Antes da morte, sim, mas depois da morte já não tem mais jeito. É isso que eu queria dizer. Só clareando, né? Isso. Ele encontra seu filho, não vai já vai. Isso, vai estar, né? Então tem um antes da morte. Por isso deve atuar evangelizando, mostrando, enquanto está vivo. Porque depois, Ladrão da Cruz foi um exemplo. Que no último minuto da vida dele, Deus o converteu. Então isso aqui é muito importante, muito boa a sua intervenção, tá, Márcio? Muito boa mesmo. Então vamos ver aqui um pouquinho. Então, a primeira parte foi aspectos, né, bastante com relação à pergunta, com relação à base bíblica que os teólogos de Westminster chegaram à conclusão. Eu gosto de falar um pouquinho sobre essa questão doutrinária. Já tinha falado antes, mas só para deixar mais claro que o homem é um ser psicossomático. Tem alguns teólogos que afirmam que o homem não é psicossomático. O homem, eu não sei como é que chama, mas o homem é dividido em 3 partes: alma, corpo e espírito, como se a alma fosse diferente de espírito. Exatamente, é a tricotomia, né? Então nós somos dicotomistas. O homem só possui dividido em 2 partes, que é o corpo, né, como está escrito aí, alma e corpo, que é o psique e o soma, ou também espírito e corpo, que é o pneuma, soma. Ok? Então, Deus criou o homem como ser uno, indivisível, totalmente integrado nesse conjunto, alma e corpo. Então, o homem é uma coisa só. Então, quando ocorre a morte, por isso na aula anterior, discutimos muito sobre a questão da morte. A morte não deve ser algo natural, não é natural, é uma consequência, né? Mas não é uma coisa natural, porque é uma divisão desse homem, é uma divisão. Mas para aqueles que são... isso um dia vai haver a junção novamente, né? Com certeza vai haver essa junção novamente, seja para aqueles que vão para o céu, seja para aqueles que vão para o inferno, tá? Então, só para deixar claro que o psique e o pneuma são sinônimos nas Escrituras. Então, alma e espírito são sinônimos na Escritura. Tem gente que diz que não. Alguns teólogos dizem não. Não. Psique é uma coisa. Psique é uma coisa e pneuma é uma outra coisa. Fala. Seria, então, uma divisão do indivisível?
É uma divisão, essa divisão do indivisível. Pode ser. Uma consequência do pecado, houve uma divisão do indivisível. Exatamente. Mas é indivisível por quê? Lá na frente, no último dia, vai se juntar novamente. Então, uma divisão do indivisível, realmente. Mas é uma divisão temporária. Então, para concluir essa parte aqui, o homem não é constituído de partes contraditórias, uma boa e outra ruim. Não é. O homem também não é uma mistura imprópria e incompatível de espiritual e material. Não é. O homem também não se compõe do psique e soma separados. Mas são uno. Que nesse momento transitório estão separados. Mas um dia vai se haver essa junção novamente. Só que esse soma não é esse corpo corruptível. Vai estar muito melhor. Então isso é muito importante para algumas pessoas, né? O Thiago vai poder jogar bola de novo? Vai poder jogar bola, tudo bem. Então, irmãos, agora a parte mais importante desse estudo, que é as perguntas. Vamos ver se estamos afiados. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa que não seja tão difícil como a pergunta do Alan? Deixar o Thiago claro aí que a morte é lucro, já que ele vai poder jogar futebol. Sim, com certeza. De acordo com Paulo, a morte é lucro. Ok. A primeira pergunta... fácil. Qual é a condição dos crentes em Cristo depois da morte? O Anderson já respondeu. A condição dos crentes é uma condição de consciência, muito bem. Não só de consciência, vai ter memória, vai ter, após a morte, vai ter aperfeiçoado a sua santidade, vai ser bem-aventurado, mas vai estar esperando que a sua redenção se complete pela ressurreição dos seus corpos, cuja condição é de descanso até a ressurreição. Ok? Outra pergunta. Também fácil. Quando é que as almas dos crentes entram no gozo dessa condição abençoada? Quando é que os crentes entram? Exatamente isso. Imediatamente após a morte. Muito bem. Tá, essa aqui tem a ver com o Júlio Bess. Que falsa e difundida, porque o Júlio já falou sobre isso aqui. Não que seja o falso, o difusor, não que seja o difusor, não. É porque ele já falou sobre isso aqui. Então, pergunta-se, que falsa e difundida doutrina é rejeitada por essa resposta do catecismo? O Júlio já falou sobre isso aqui. É a doutrina do sono da alma. Lembra que o Júlio Bessa falou sobre isso aqui? Não que isso tenha a ver com aquela... São duas. Tem o sono da alma Isso. e tem aquela que não existe tempo. Isso. Não existe separação. É outra doutrina. Isso. Então, o Júlio está dizendo assim, tem essa doutrina do sono da alma, que afirma que as almas dos crentes, quando morrem, entram no estado de inconsciência, como se não existissem, até a ressurreição. E tem também, como é que chama outra? A outra é o Tem um nome? Planck. Não existe separação. A pessoa morre e não existe tempo. Ela já está no último dia. Eu não sei como é que chama. Não sei. Eu não sei o nome. Não sei. Mas, enfim, tudo isso são teorias que precisam ser provadas, né? E como não tem prova, então fica em aberto. O sono da alma não é adventismo? Prega isso? Não sei. Sim, a sono da alma. Eu conheço a outra, porque eu não vi na internet o conceito, mas são os unicistas, eles comigo assim, e tem várias seitas separadas. Eu queria fazer uma pergunta a respeito desse
Sim. Porque qual é o fundamento que eles utilizam para ter essa ideia? Olha, você bem deve ter pego algum texto fora do contexto e virou esse pretexto. A expressão dorme, que a ideia, se olhar o contexto, está falando de morte, aí eles aplicam aí. Pegou o texto bíblico, interpretou errado e chegaram a conclusões. Ok. Então me diga lá, qual é a passagem que prova que a doutrina do sono da alma é falsa? Ele até falou aqui sobre uma. Que o pastor falou aqui também na pregação. Não, qual é a passagem bíblica? Lucas 16, que fala essa parábola do rico e Lázaro. E qual é a outra? O pastor acabou de falar aqui também. Cristo disse para o ladrão da cruz o quê? Hoje. Isso, muito bem. Ladrão da cruz. Que é Lucas 23, 43. Muito bem. Que tipo de santidade os crentes possuem imediatamente após a morte? É uma santidade o quê? Bom, a gente viu que ela é aperfeiçoada. Muito bem, ela é aperfeiçoada. Então, para responder, de acordo, vou seguir aqui o padrão Júlio Bessa. Vamos responder logo, porque... Então, assim, ó, essa santidade perfeita, aperfeiçoada, claro, nunca mais deixarão de alcançar a perfeição moral, isso após a morte do estado intermediário. Nunca mais deixarão de alcançar a perfeição moral, não sofrerão de tentações e também não cairão em nenhum pecado. Veja que é bênção por cima de bênção. Para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Qual será o principal elemento da felicidade, na felicidade ou bem-aventurança das almas dos crentes depois que morrem? Aqui a pergunta é, o que acontece depois que morrem e tal? O que vai acontecer? Por que vão ser muito felizes lá? Ou por que vão ser bem-aventurados lá no céu? Por quê? Porque vão estar com Deus e vão ver Deus como? Face a face. Muito bem, exatamente isso. Vamos poder contemplar Deus face a face, na sua luz e glória, de acordo com a resposta. Essa é fácil demais. Onde fica o céu? Será que é tão simplista? Será que... Isso. Será que é tão simplista assim? É o terceiro céu. O Tiago conhece um lugarzinho no quilômetro 4, um pedacinho do céu. Muito bem. Onde fica o céu? Aí, se for para recorrer para Paulo, ele vai dizer que chegou até o terceiro céu. Então ele tem que explicar. Mas o pastor explicou na última o que é o terceiro céu, né? Tem a questão do firmamento, tem a questão da galáxia, não sei, e tem o terceiro céu, que é um local que a gente... Nossa limitação não deixa, né, tão profunda para chegar até lá. Mas respondendo logo a pergunta aqui, vamos lá. Ela não pode responder de forma definitiva, mas o que a gente sabe do céu é que ela revela claramente que o céu é o lugar onde a glória de Deus se manifesta de maneira especial e é onde agora vive o Salvador, Jesus Cristo, na sua natureza humana glorificada. Isso é suficiente para a gente entender. Não precisa saber, pegar o GPS para chegar, não existe isso. Tá? Só é importante sabermos que é um local onde Deus mora, juntamente com com a Trindade mora, né? Inclusive Jesus Cristo, na sua natureza humana glorificada. Outra pergunta. Depois da morte, eu falei que anteriormente aqui, falei que é só bênção, né? É só bênção, porque santidade perfeita, não vamos deixar de alcançar a perfeição moral, não sofremos tentação, não vamos cair em nenhum pecado, vamos ver Deus face a face,
vamos estar morando no céu. Mas eu pergunto, depois da morte, a condição das almas dos crentes, essa condição é a mais sublime e mais abençoada condição a que estão destinados a desfrutar? Essa é a condição máxima? Não, porque dela está com corpo e alma. Isso. Grande fé. Olha, pessoal, apesar de ser uma coisa muito boa, tem coisas melhores ainda por vir, que é exatamente. Então a resposta, né, é não é a mais sublime, embora seja uma condição muito boa, né, perfeita santidade, não é ainda mais sublime. Porque o gozo da suprema bem-aventurança terá de esperar até a ressurreição do corpo no último dia. É por isso que as almas dos crentes no céu aguardam pacientemente pela ressurreição. Okay? Pergunta muito simples é: quando vai acontecer a ressurreição dos corpos? No dia D? No dia do juízo final, no último dia, como a Bíblia também retrata. Ok? Agora, muito importante aqui, atente para a resposta. Claro, na segunda vinda de Cristo, no último dia e tal. Só que o dia, ninguém sabe. E diz mais, só o Pai sabe. Por isso, não adianta eu tentar calcular, como muitos fazem. Não, vai ser 2012. Não adianta. Faz parte do conselho da vontade de Deus. Qualquer tentativa de se predizer essa data ou hora é, com certeza, falsa e incorreta. Isso é tão perigoso, né, que muita gente tentou, né, estabelecer uma data. Você, vai ser dia tal, aí chegou dia tal, não aconteceu. Muita gente pega e desaba, né? Tipo, tem uma fé e de repente a fé... não aconteceu porque não existe. Exato. Entendeu? É um perigo esse tipo de pensamento. Muito perigoso. Não somente qualquer tipo de heresia acaba levando pessoas para, né, situações bastante complicadas. Se aquele que vai voltar não sabe quando que vai, eu vou saber. Exatamente. Mas é muito comum a gente ouvir em outros arraiais pessoas querendo predizer. Agora, tem coisas que nos foram reveladas. Questão dos últimos dias. Eu tenho certeza, se você analisar quando Cristo fala dos últimos dias, como vai ser os últimos dias, estamos já bem próximos. Concorda comigo? Estamos bem próximos. Porque as coisas que estão escritas lá, a gente vê acontecendo. Mas efetivamente saber o dia, a gente não sabe. Eu lembrei agora que os discípulos lá, discípulos de Cristo, eles esperavam que Cristo fosse voltar ainda nos seus dias. Eles esperavam que Cristo fosse voltar daqueles dias. E já se passou-se mais de 2000 anos, né, depois desse tempo. Eles esperavam que fosse acontecer naqueles dias ainda. Okay? A expectativa que eles tinham de Jesus é que a gente estava vendo, né? E isso também. Pastor? Nas Escrituras, nós vemos os ensinos do Senhor. É muito bonito isso, por exemplo, João, o último dos profetas. Mas se for olhar Mateus, capítulo 3, ele vai dizer que João dizia: arrependei-vos, porque está próximo do reino dos céus, né? Então, aí quando ele é preso, que Jesus sai, se você olhar em Mateus 4, que é o texto posterior, Jesus não muda nada do que João falou. Ele inicia seu ministério. Qual é a ideia? Atos vai dizer que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, a de Cristo. Cristo disse que ia voltar. E aí os apóstolos ensinaram. Isso é para que a gente não viva de forma assim, relaxada, mas é como se Cristo fosse voltar quando? Hoje. Eu vou estar preparado para responder. Isso serve para que o cristão diga hoje. Tem uma geografia de um senhor de idade, do século 3 séculos. Na China, ele não saía, era missionário, ele não saía de casa 5 horas da manhã sem abrir a janela lá e dizer: será hoje sim. E ele vivia como se Cristo fosse voltar
ali a cada momento. E assim, Exato. eu penso que esse princípio deve ser, de fato, estabelecido para que a gente viva em santidade sem qual ninguém verá o Senhor. Também concordo. Qual é a condição dos corpos dos crentes depois que eles morrem? Faz parte da resposta à pergunta. Nossos corpos vão ser o quê? Vão ficar o quê na sepultura? Como que em prisão ou descansando? Descansando, muito bem. Como se estivéssemos onde? Deitados na nossa cama. Perfeito. E o que significa dizer que os corpos dos crentes continuam unidos a Cristo? Responder? Significa que Cristo ainda considera os corpos humanos do seu povo, mesmo mortos e sepultados, como algo extremamente precioso. Lembrei da salmista falando, né? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus o quê? Santos. Muito bem. Então, Cristo nos considera algo extremamente precioso, porque Ele vai fazer ressurgir no último dia. Importante isso aí, né? Por isso, Ele não julga os corpos do seu povo como algo sem valor, descartável, por não ter mais uso, mas como algo valioso para ser vigiado até a ressurreição. A Bíblia compara os corpos mortos dos crentes como uma semente que foi plantada e que brotará para uma nova vida no tempo apropriado. Isso aqui tem um pequeno... Estamos iniciando já a resposta à pergunta da irmã, quando ela fez, né? Então, baseado em 1 Coríntios 15, 38, que nos diz o seguinte, insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Lembrei do pastor Frederico, eu não conheci o pastor Frederico Ó, mas eu sei que quando ele chegou aqui na Amazônia, a sua esposa faleceu. E lendo esse texto, aí foi um refrigério para a alma dele. Então isso foi coisa que eu soube, tá, pastor? Então espero não morrer. E quando semeais, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então que Pedro tem que morrer para depois ressurgir, para brotar. Que é exatamente o que está falando aqui com relação ao corpo dos justos, dos que continuam unidos a Cristo. Qual é a atitude pagã com relação ao corpo depois da morte? Ora, o que os pagãos, né, acreditam é que o corpo é uma prisão, um fardo para a alma. A morte vai livrar a alma do corpo, liberando para uma vida mais elevada e mais nobre. Que o corpo é tão somente matéria sem valor e que deve ser lançado fora ou descartado, porque ele só vai se decompor e jamais reviverá. Então tem alguns, uma ala e um grupo de pessoas que pensam no corpo como algo sem valor, que não precisa tomar cuidado dele, porque ele vai se decompor mesmo, vai morrer mesmo, enquanto que nós acreditamos exatamente o contrário. O corpo para a gente é templo do Espírito Santo. Então devemos cuidar do corpo da mesma forma que cuidamos da nossa alma. Certo? Eu lembrei agora do Paulo no Areópago. Ele começou a discursar, até aí todo mundo estava ouvindo ele, prestando atenção. Quando ele falou a expressão de corpo, o pessoal já resistiu. Existe hoje, de modo geral, entre as pessoas, essa ideia de que não, a alma que é importante, o corpo vai apodrecer e tal. Então existe isso ainda hoje. Existe muita gente que pensa. Os próprios saduceus não acreditavam na ressurreição dos corpos. Tá, isso aqui é importante porque a próxima pergunta já vai na direção da pergunta da irmã. Tá. Cremação é possível? Pode, né? Pode. Tá. Na realidade, a resposta a essa pergunta ela tem umas vírgulas, tem alguns entretantos, tem uns contudos aí. Cremação é possível? É. Só que
quem propôs a cremação não foram cristãos, mas sim essas pessoas que consideram o corpo como algo que não vale nada. Fala alguma coisa, Alan? É possível no sentido de bíblico? É possível no sentido de, às vezes acontecem situações. Não, a pergunta é, a cremação é bíblica? Não, não é. A ausência de uma instrução abre um espaço para a gente ter uma instrução? Acho que já está perguntando o seguinte: aquilo que não é dito que não pode. Não, nem é dito como pode. Nem uma coisa nem outra. Não existe uma cultura ou uma tradição. Sim. Aí. Veja, a resposta à pergunta, ela está na direção do que falou o Júlio Bessa. Olha só, é claro que todas as coisas são possíveis para Deus, que pode fazer ressurgir um corpo queimado. Então, aquela ideia de que o bispo falou que se for queimado e tal, ela não vai ser ressurreto, isso é uma grande inverdade, né? Grande verdade. O problema todo está aqui, ó, no entanto. Qual é a motivação da cremação? Foi exatamente pessoas que não acreditavam na ressurreição dos corpos. O que temos que fechar aqui é que nós acreditamos na ressurreição dos corpos. Fechou. Então pronto, fechou. Aí, outros 500. Meus irmãos, Deus nos abençoe. O dia a gente vai descobrir. Um dia vamos descobrir. Vamos parar por aqui. Vamos orar então. Pedir a graça de Deus para que venha nos inundar. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és o amado das nossas almas. Estamos aqui, ó Pai, alegres, contentes, até mesmo regozijantes, porque estamos aqui na Tua casa, que é a chamada Casa de Oração para todas as nações, para aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Ó Deus, que possamos sair daqui não somente cheios do conhecimento, mas que possamos sair daqui para pôr em prática aquilo que temos aprendido de Ti. Ó Deus, há muitas dúvidas, muitas coisas não são fechadas, mas aquilo que é mais importante, aquilo que é fundamental, isso sim nós sabemos, que a salvação só nos é concedida por intermédio do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o sacrifício dele na cruz é suficiente para pagar toda a nossa transgressão. Isso, ó Pai, é que é o mais importante e que devemos proclamar isso para todas as pessoas, devemos proclamar isso a 4 ventos, para que possamos, ó Pai, sermos verdadeiramente da forma como Tu espera que nós sejamos, anunciadores da Tua Palavra. Ó Deus, abençoa esse momento, queremos Te agradecer por tudo que Tem feito em nossas vidas, por ser o Deus que nos abençoa, ser o Deus que nos livra do guarda de todo o mal. Tua Palavra nos diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ó Deus, seja com cada um de nós, abençoa-nos, portanto, nos dá um almoço em família, em comunhão, e que possamos estar sempre buscando glorificar e exaltar o Teu santo nome. Seja com a Tua igreja, é o que eu te oro agradecido, em nome por amor de Jesus Cristo. Amém.